Glória a Deus, aleluia. Vamos de palavra no dia de hoje. Deus ele tem uma palavra para a sua vida e essa palavra ela vai falar fortemente ao seu coração. Hoje o Senhor, ele falou tão fortemente na minha vida e durante essa semana, Deus ele tem falado tanto, gente. E o Senhor ele trouxe uma confirmação de algo a qual eu estou vivendo e pode ser com que você esteja vivendo também. Tem uma palavra na Bíblia que diz que quando Jesus Cristo ele foi entregue na cruz do Calvário, ele antes dele ser entregue, ele estava sofrendo ali dores de partos. Por quê? Porque ele saberia que chegaria a sua hora de dar à luz, de nascer algo. E ele ficou muito aflito, né? Muito angustiado, porque ele sabia que ele iria ser entregue para que muitas pessoas tivessem vida e salvação através da sua palavra. E um episódio que me chamou muita atenção foi quando Jesus ele estava ali no Monte da Oliveira. Ele estava sozinho, ele pediu para os discípulos que os deixasse para ele poder sentir aquela angústia só. E isso mostra igual uma mulher que está para dar à luz de parto. Quando uma mulher vai dar à luz de parto, ela também fica angustiada, fica sozinha, ela fica aflita, ela tem medo. Mas uma coisa que me chamou também muita atenção, Jesus ele iria dar à luz a algo grandiosíssimo, a algo muito grande. E esse algo seria impactante. E eu quero dizer para você que se você tem enfrentado isso na sua vida, desafios que para você nem sabe como você chegou até aqui na sua vida. Você olha para trás e fala: "Meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido". Eu quero dizer para você que o Senhor ele tem algo grande para todo aquele que passa pelo fogo, que passa pela água. Mas nessa mesma palavra, Deus ele diz que ele jamais vai deixar a gente se queimar, a gente afogar. E isso aconteceu com Jesus, ele sentiu ali dores de parto, mas é porque ele estava gerando algo grande. E eu quero dizer também que nesse caminho até Jesus, ele dar à luz a salvação e trazer a palavra dele aos gentios, Jesus ele teve que enfrentar muitos obstáculos, muitas coisas, porque a missão dele era reconstruir o templo em Jerusalém. E qual templo é esse? O templo físico, que é o corpo humano, a mente humana. Jesus ele queria ali trazer o amor, né, a alegria, restaurar o relacionamento entre os homens e Deus. E quando Deus ele vai fazer algo grande na vida do ser humano, o ser humano vai passar pelas mesmas etapas que Jesus, né? É engraçado isso, que às vezes a gente não percebe, mas tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com todo aquele que é escolhido e escolhida por Deus. Você vai passar por percas, você vai enfrentar rejeição, você vai enfrentar dúvida, você vai enfrentar medo, você vai enfrentar uma série de coisas que para você vai ser desafiador. Mas eu quero dizer para você que tudo isso valerá a pena quando você der à luz aquilo a qual o Senhor tem colocado no seu coração. Então eu digo para você, não desista de dar à luz, não desista de você se curar, não desista de você obedecer ao Senhor. Eu sei que é difícil, o Senhor ele vai nos dando palavras, o Senhor vai nos dando orientação, não é fácil abrir mão do passado para viver o novo, mas só vive o novo quem abre mão do passado, porque se você continuar repetindo as suas velhas ações, os seus antigos eus, você vai continuar vivendo o passado, mas o Senhor quer que você viva algo novo. E eu quero dizer também que Deus ele me trouxe uma palavra aqui a respeito de Neemias capítulo 3 e 4, que fala que quando Neemias ele era judeu,
mas ele foi levado cativo para a Babilônia. Quando eles entraram na Babilônia, os inimigos, né, de Israel destruíram o templo e levaram Neemias, e ele se tornou um copeiro ali, né, do rei a qual invadiu Jerusalém. E quando Neemias estava ali, ele sentia muita tristeza, uma angústia tão grande em ver a destruição, sabe? Eu acho que ele não se conformou com aquilo. E aí Neemias começou a falar com Deus sobre isso, e Deus concedeu favor para Neemias, para que ele conseguisse reconstruir Jerusalém. E na palavra de Deus, no livro de Neemias, diz que Neemias concedeu, né? O rei concedeu favor a Neemias para que ele voltasse a Jerusalém e reconstruísse a cidade dele. Mas durante essa reconstrução, Neemias enfrentou tantas coisas. Ele precisou enfrentar a distração, ele precisou enfrentar a zombaria, a humilhação, a rejeição, a calúnia. E ele precisou enfrentar até o medo, porque ele não sabia se ele iria conseguir reconstruir o templo em Jerusalém. E eu quero dizer que o Senhor Deus me trouxe aqui essa palavra no dia de hoje, que você vai conseguir reconstruir, ter essa reconstrução, quando você permitir que as suas feridas não atrapalhem na reconstrução que o Senhor ele quer fazer na sua vida. E eu tô falando para a vida de mulheres e homens, principalmente mulheres, né, que nós somos emocionais, que foram muito feridas em sua alma, que tem medo de se relacionar, medo de conversar, medo de fazer algo diferente, medo de se mover. Medo, por quê? Porque já foi tão ferida que quem foi ferida na alma, quem foi traída, sabe quanto é doloroso você confiar novamente. Mas essa palavra que Deus ele me trouxe, primeiro ele está falando que você vai dar luz a algo grande, mas você precisa deixar a sua ferida nas mãos do Senhor, porque ele vai restaurar a sua alma e porque o Senhor tem algo grande para fazer por você. E você precisa entender que a obra que Deus ele faz na nossa vida não envolve apenas nós, envolve a nossa família, envolve os nossos filhos, envolve os nossos familiares, vai envolver todos, porque muitas vezes você vai ser usada como exemplo na sua casa, na sua família. Às vezes Deus ele te deu uma filha e um filho especial, mas é porque o Senhor tem uma obra para fazer através dessa criança na sua vida e através de você na sua família de origem. Às vezes Deus ele permitiu que você passasse por uma depressão profunda, para que você fosse o espelho e luz para outras pessoas, para mostrar que através de Jesus a gente pode superar qualquer obstáculo e qualquer problema. E isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu passei por muitos estágios na minha vida. Eu passei por percas, né? Eu tive 2 lutos, um de marido e outro de uma filha. Eu passei por calúnia, eu passei por defamação, por tantas coisas. Mas nesse período, eu nunca deixei de acreditar em Deus e eu nunca deixei de acreditar na restauração e na restituição de Deus na minha vida. E durante esse caminho, o Senhor ele trabalhou tanto na minha alma que eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa totalmente diferente da que eu era no passado. E somente isso já me fez ter, né, essa obra mais de que 50% concluída. Então, a obra que Deus ele está fazendo na sua vida não é rápida, não é num piscar de olhos, não é da noite para o dia, mas é conforme você vai crendo, ouvindo a palavra do Senhor, deixando as suas feridas na mão de Deus, perdoando os seus inimigos, orando por eles, que você vai receber a vitória. E tem uma coisa que Deus ele me trouxe aqui, que eu preciso compartilhar com você no dia de hoje, que diz que durante a reconstrução que Neemias estava fazendo a respeito do templo, a restauração dos muros, não foi apenas ele que começou a subir ali os blocos, e não foi apenas ele que fez alguma coisa, mas primeiro foi Deus, depois o rei que deu a permissão para Neemias, depois os filhos da tribo de Israel, foram famílias inteiras. Olha que palavra, que chave
que o Senhor me trouxe hoje. Foi uma família inteira. Então, quando Deus ele trabalha na nossa vida, não é apenas em nós, mas é a comunidade, é a sua família, é os seus filhos. Você precisa deixar as suas feridas na mão do Senhor e começar Deus a usar você através com pessoas, né? Quando você for orar, ore por você, mas ore pela sua família. Coloque a sua família, as pessoas que você vai lembrando em oração nas mãos do Senhor, às vezes um vizinho, uma vizinha, né? Esteja em grupo, porque a união faz a força. O Senhor tem falado muito forte isso no meu coração. E não tente você mudar o cenário com a força do seu braço, porque o Senhor, ele nos capacita, ele nos fortalece, ele está confirmando essa obra que ele está fazendo na sua vida, mas você precisa começar a usar as armas espirituais. E as armas espirituais é louvor, é jejum, é oração, é leitura da palavra. As armas espirituais é você envolver outras pessoas juntamente com você na oração, na intercessão. É você contar o seu testemunho para onde você for e aquilo que o Senhor está fazendo da sua vida. Então Deus, ele usa não só você, ele não vai fazer só em você, mas ele vai fazer através de você na vida de outras pessoas. Então Deus, ele está te fortalecendo hoje e ele está dizendo aqui através dessa palavra que o Senhor, ele não só vai te fortalecer, mas ele vai fortalecer seu esposo, seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, porque Deus, ele não abençoará uma única pessoa para você ser uma pessoa egoísta e não tem um propósito de vida, mas o Senhor, ele vai abençoar você para que você atinja a vida de outras pessoas, tá bom? E eu quero dizer também que ao enfrentar grandes desafios, nós não podemos caminhar sozinho. Envolva pessoas através de ação e de oração. Estabeleça juntos passos concretos. Persevere, mesmo quando houver uma resistência, porque quando Deus ele vai abençoar alguém, quando algo vai ser muito bonito, há uma resistência espiritual. Mas se você permanecer na sua posição, envolver as pessoas, o Senhor ele vai te dar a vitória. Deus fortalece o seu povo para erguer os muros e renovar a sua fé. Então, a unidade, ela traz fé, força para você superar obstáculos que parecem intransponíveis. Eu vou repetir. A unidade na fé traz força para superar obstáculos que parecem intransponíveis. Então, eu vou estar orando aqui, agradecendo ao Senhor por essa palavra, e eu quero que você entenda isso, a qual o Senhor está dizendo para você. O Senhor, ele opera, mas não é apenas em você, é ao seu redor e aonde você for. Inclua as pessoas juntamente com você, porque você vai vencer. Em nome de Jesus, você vencerá. Mas você vencerá, não sozinho, não sozinha, mas quando você deixar suas feridas nas mãos de Deus, perdoe seus inimigos, se perdoe, se posicione, porque o Senhor, ele vai fazer algo lindo na sua família e na sua vida, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Eu quero te agradecer e te louvar o teu nome, porque a cada palavra que o Senhor falou, o Senhor trouxe chaves, e essas chaves que destrancam as bênçãos. Ô Senhor, nos perdoa pela nossa arrogância, pela nossa, o egoísmo, a brutalidade. Nos perdoe, Pai, porque a gente somos tão pessoas errôneas e erradas, e nós precisamos tanto uns dos outros para poder crescer. Da mesma forma que Jesus precisou de ti, Senhor, nós precisamos de Jesus e de ti, e outras pessoas precisaram de nós. Neemias conseguiu se reconstruir, mas ele não reconstruiu sozinho, ele reconstruiu com a ajuda de outras pessoas. E eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ô Senhor, traga pessoas que estão ligadas com o mesmo propósito
a qual o Senhor tem conosco, Pai. Abre a nossa visão espiritual, o nosso coração. Trabalha, meu Pai, em nome de Jesus na nossa vida. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, para a glória e honra do seu santo e glorioso nome. Amém. Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal e deixe o seu nome para oração, o seu pedido de oração, porque eu sempre coloco cada vídeo, cada pedido em oração nas mãos de Jesus. E eu creio que Deus ele vai trazer resposta para a sua causa, tá bom? Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus ele permitir, tá bom? Que Deus te abençoe. Ah, deixe o seu joinha também, tá bom? Que Deus te abençoe.